Fala pessoal, você tá no novo Sebrae Prevcast. Por que novo, cara? Agora nós não estamos só mais aqui no Spotify, né? Nós também vamos disponibilizar o programa no nosso canal do YouTube, TV Sebrae Previdência. E cara, o programa ele foi todo reformulado. Primeiro que agora, graças ao bom Deus, eu não apresento mais sozinho. Porque eu fiquei mais de um ano de pandemia apresentando esse programa sozinho, da minha casa, isolado, quase entrando em depressão. Agora a gente tem uma bancada fixa aqui. Tô aqui com o Dan, daqui a pouco você se apresenta. Mas antes disso eu queria falar um pouquinho o que mudou no nosso programa. Primeiro que o nosso programa agora, além de ter uma bancada fixa que não tinha, que eu tava sozinho, nós vamos ter convidados semanais. Então toda semana a ideia é que nós tenhamos um convidado aqui para falar de um assunto de interesse de investimentos, educação financeira, previdência privada. O nosso programa vai ficar maior, porque os assuntos que nós vamos abordar, eles exigem que a gente tenha mais tempo para falar sobre eles, então não vão ser programas de 10 minutos, 15 minutos, eles vão ser maiores. Bom, vamos me apresentar primeiro. Eu vou me apresentar primeiro, porque eu já tô acostumado, que é pro Dan não sofrer. Começa você, Caleb, por favor. Eu vou começar. Já tem mais afinidade com o Eu tenho mais afinidade com o microfone, com a câmera. Cara, pra a maioria que eu acho que já me conhece, que eu tô um monte de vídeo aqui do canal, tô aparecendo, mas vamos lá, meu nome é Kalel Alves, eu trabalho com comunicação aqui no Sebrae Previdência. Eu sou formado por formação, sou publicitário, mas estou focando aí na parte de marketing digital, redes sociais. Aqui no Sebrae Previdência eu trabalho como head de conteúdo, principalmente, eu faço outras coisas, mas principalmente como head de conteúdo aqui do Sebrae Previdência, e sou o host do Sebrae Prevcast. Eu vou estar aqui em todo o programa, eu não posso faltar. Então todo programa vocês vão ter que me aguentar, vão ter que me aturar aqui entrevistando a galera, e agora eu tô com uma pessoa nova na bancada, né? Se apresenta aí, Léo. Oi pessoal, muito prazer, meu nome é Dan Rodrigues. Para quem não me conhece, alguns participantes devem já me conhecer, porque eu sou analista de seguridade focado na área de relacionamento e comercial, então posso ter atendido aí alguns participantes, mas para quem não me conhece, estarei aqui incumbido com essa missão com o Kalel aqui de trazer um conteúdo interessante para vocês, poder agregar valor na vida de vocês. E desmistificar, né, esse mundo, né, de previdência. Falando um pouquinho de mim, eu sou engenheiro civil de formação, apesar de nunca ter... Você é engenheiro civil? Eu não sabia disso. Eu jurava que você sempre foi, tipo assim, do rolê da previdência, né? Não. Do investimento e tal. Eu sempre gostei muito dessa parte de investimento. Eu já tive um estágio na época da faculdade em banco, e foi até isso que me motivou a buscar conhecimento de finanças. Terminei a faculdade de engenharia, já fui fazer pós-graduação em finanças, estou fazendo o terceiro MBA, tenho um em finanças, um em gestão de negócios, estou fazendo um agora focado em previdência complementar. Espero contribuir para trazer essa bagagem aí para poder trazer um conteúdo legal para vocês e, claro, a gente também conta com a participação do público, né? Porque a gente não estaria aqui sem vocês. Tem que comentar, tem que participar. Tem que comentar, tem que compartilhar, curtir, né? Achou interessante, compartilha com a família. Deixa sugestões de assuntos que, né, tem interesse em conhecer, que a gente vai Quais fazer. são suas dúvidas, né? Quais são suas dúvidas? Estamos à disposição, será um prazer. Eu tô chocado ainda que você é engenheiro. Não sabia? Não sabia. Eu acho que você já deve ter comentado comigo em algum momento, mas capaz, mas... Nossa. Ficou pra trás. Igual o nosso diretor. Nosso diretor... Dá um oi, diretor. Diretor? Dá um oi, diretor. Oi, tudo bom? O nosso diretor também, você fez o quê? Alguns semestres de... Engenharia Química. De engenharia química. E agora tá na comunicação. Assim, você pode ver que é uma bancada diversa. É uma bancada diversa. Cara, você falou sobre desmistificar algumas coisas, e esse primeiro programa, assim, introdutório, eu quero desmistificar. Quero falar um pouco sobre esse universo de previdência, né? Vamos falar um pouco sobre isso, que existem dois pontos, eu acho que poderia, assim, dois tipos, não sei se eu posso falar assim, que é a previdência oficial, né, do nosso país, que é o INSS, a previdência social do nosso país. Esse é um primeiro bloco, a gente pode colocar assim, como bloco. E tem um segundo bloco, são as previdências privadas. Isso. E nesse segundo bloco ele se divide em duas subseções, a gente pode falar assim, que são as previdências privadas de entidades abertas, que são bancos e instituições financeiras. Exatamente, seguradoras, corretoras. E existe um segundo bloco, que é onde a gente se encaixa, que são das entidades fechadas de previdência complementar. A gente vai falar assim de maneira muito breve, muito rápida de cada uma delas, só para vocês poderem entender onde a gente vai estar se inserindo e qual vai ser o foco do nosso programa. Nós vamos falar de maneira geral de educação financeira, de educação previdenciária, vamos falar muito de investimentos.
A gente tem o nosso convidado que vai vir aqui nas próximas semanas, que é o Vitor Hall, vai falar sobre as principais diferenças aí de uma previdência privada, de um banco para uma entidade fechada de previdência complementar. Então vão ter muitas coisas boas aí, mas eu quero que você entenda onde nós estamos inseridos, certo? Fala um pouco pra gente, Dan, dessas diferenças aí. Perfeito, Caleb. Você explicou muito bem. Quando a gente fala de previdência, a gente tem um cenário diverso. Porque, primeiro, o que é mais conhecido, né, que as pessoas mais conhecem, que é a Previdência Social, que é o INSS, né? E temos a Previdência Complementar. Como o nome diz, a Previdência Complementar, a ideia é complementar a renda de uma Previdência Social. E a gente sabe, o nosso custo de vida mantém-se até aumenta, né, com a idade, custo com saúde, né, e a pessoa depois de anos trabalhando, eu acho nada mais justo do que ela poder relaxar, né, poder curtir também esses anos de trabalho. Então a ideia da previdência complementar é de fato complementar essa renda pelo INSS, né? O poder aquisitivo diminui muito quando a gente se aposenta. Então a ideia é essa. O poder, o que você falou que diminui? O poder aquisitivo, a renda diminui e o gasto aumenta. E o gasto aumenta. O gasto aumenta, né? Eu tô vivendo isso em casa. O gasto no mínimo se mantém. Não, mas assim, eu tô vivendo isso na minha casa. Na minha casa aumentou. Porque o meu padrasto se aposentou, ele não se preparou para aposentadoria. Há um ano, fez aniversário agora, exatamente 1 ano, e ele teve um infarto, teve que colocar um marca-passo e tal, foi algo bem sério. E assim, gastos que ele não tinha. A renda dele, primeiro, a renda diminuiu. Quando ele se aposentou, a renda diminuiu, mas antes ele não tinha gasto com remédio, que agora ele tem remédio que ele vai ter que tomar o resto da vida. Ele tem um monte de gasto com consulta, que antes ele não tinha. Então eu tô falando assim de um gasto muito previsível que acontece quando a gente vai ficando mais velho, mas fora isso ainda tem outros que podem aparecer no meio do caminho. Sim. E quantos anos o seu padrasto tem? Ele é novo, assim, pra mim ele é novo. Ele tem 67. Novo, nas situações atuais, 67 anos. A expectativa de vida tá só aumentando. Só aumentando, então é uma situação diferente, que a realidade é outra. Hoje com 67 anos a pessoa ainda está ativa, né? Sim, ele ainda trabalha. Então, ele tá tendo que trabalhar por obrigação, porque a aposentadoria que ele tem não é o suficiente. Não é o suficiente, então ele tá tendo que trabalhar porque justamente ele não se preparou, ele não teve uma previdência complementar. E a pergunta-chave, quando que ele se deparou com isso? Quando ele precisou, quando aconteceu o problema. E esse é o risco, esse é o maior risco da gente não se preparar, porque a gente pensa, previdência, o que eu quero saber de previdência? Eu tô jovem, não vou pensar no futuro, para que eu vou, sei lá, me resguardar de algo, me privar de algo para investir agora para o futuro? Esse pensamento acontece muito. E infelizmente é o tipo de situação que a gente só encara a realidade quando ela bate acontece, a porta. Ela chega lá. Então, a gente aqui não vai falar só sobre isso, tá, pessoal? A gente vai falar sobre previdência, mas nós vamos falar também tudo que envolve esse universo da previdência. Sim. Porque, por exemplo, talvez você tá assistindo aí falando assim, mas eu não ganho o suficiente para investir mais do que eu invisto. A gente vai te provar que você consegue. Outra coisa, você não ganha o suficiente ou você gasta mais do que deveria de acordo com a sua renda? A gente vai falar sobre muita parada interessante aqui, finanças comportamentais, tudo isso a gente vai enriquecer aí com vamos abordar muita coisa nesse sentido. Tá, então, tá claro que pra mim que tem a previdência oficial, né, o INSS ali, beleza, show de bola, e aí tem a previdência complementar que a gente acabou de falar aqui, que é um complemento à sua aposentadoria. E aí dentro disso tem 2 blocos. As entidades abertas, a previdência aberta, pode falar assim, e a previdência fechada. Exatamente. Certo? Qual que é a diferença das duas? Perfeito. As entidades abertas, como o próprio nome diz, qualquer pessoa pode aderir a um plano, né? São planos oferecidos por bancos, seguradoras, corretoras. Então você vai e fala, eu quero contratar um banco, quero contratar um plano de previdência. Eu vou no banco e contrata, ponto, tá lá, acabou. É isso. É isso. Dentro da previdência aberta, a gente tem 2 vertentes, PGBL e VGBL. Né? O PGBL, teoricamente, o que se prega, e até às vezes é uma informação, às vezes um pouco divulgada. Eu falo isso porque eu estudo finanças e eu só estudei previdência quando fui fazer prova de certificação. Entendi. Quando a gente foi fazer prova de certificação, tinha lá um assunto de previdência. Como é abordado previdência? Para você ver, até quando uma certificação é abordado de forma muito superficial. O que ele diz? Se você faz sua declaração pelo modelo completo, faz o PGBL que você pode ter benefício fiscal. Se você faz pela simplificada, faz pela BGBL. Né? Mas não é tão simples assim. Né? Até porque, assim, às vezes a pessoa não sabe, faz a simplificada e não sabe o benefício fiscal que ela poderia ter se fizesse a completa. A completa. A gente vai falar mais sobre isso. Fica ligado. Você que chora com imposto de renda. A gente vai falar muito sobre isso. Um episódio específico sobre isso para ajudar vocês. Precisa. Vai. Então, assim, você vê que é um assunto até
no meio educacional de certificações é um assunto tratado de forma superficial. Sim. Né? Então, assim, acaba que as pessoas não têm muito conhecimento, não é muito falado sobre isso, né? Então, acaba que, às vezes, as pessoas, por falta de conhecimento, aderem a esse tipo de produto e, às vezes, é um produto que não é nem adequado para a realidade dela. Certo. Né? Então, isso pode trazer situações negativas para o futuro. Né? Entendi. No momento lá na frente, a pessoa vai utilizar o recurso ou, enfim, precisa fazer alguma movimentação e depara com uma regra do plano que trava, que, enfim... Falta de conhecimento. Isso dentro da Previdência Complementar. Isso dentro da Previdência Complementar. Tem que ser estudado, tem que ser analisado também. E aí, nesse universo, estamos nós, Sebrae Previdência, que é um fundo de pensão. Um fundo de pensão, somos uma entidade fechada de Previdência Complementar. Inclusive, a lei que rege as previdências abertas e fechadas são diferentes. Né? São leis diferentes. Então, é um universo diferente. Acaba que, para você participar de uma previdência fechada, né, como o nome diz, é fechado, então você tem que ser vinculado a alguma empresa, a algum instituidor, Vamos pegar o nosso exemplo? Tipo assim, porque no nosso caso, nós somos uma entidade fechada de previdência complementar, Sebrae Previdência. Foi fundado pelo Sistema Sebrae, o Sebrae Nacional é o nosso patrocinador fundador, com o objetivo de oferecer uma previdência complementar para os participantes do Sistema Sebrae. Isso. Eu não vou entrar aqui no mérito se de um plano patrocinado ou não, porque esse é um assunto para outro programa, porque aí a gente vai entrar em vários detalhes, várias coisas, mas basicamente é isso. Então, só quem poderia aderir ao plano Sebrae Prev, que foi o nosso primeiro plano, eram os funcionários do Sistema Sebrae. É isso. E aí nós somos uma entidade fechada de previdência complementar. Essa é uma característica, uma entidade, um fundo criado para atender um público específico, nesse caso, os funcionários do Sistema Sebrae. Há pedidos dos próprios participantes, enfim, até pela perenidade do instituto, do próprio plano e tudo mais, começamos, né, lançamos em 2019, o nosso primeiro plano instituído, que era o Plano Família. Quem poderia aderir ao Plano Família? Os funcionários, os familiares, até o terceiro grau, e também o vínculo afetivo dos funcionários do Sistema Sebrae. Então, aí estendeu. A galera, os funcionários do Sistema Sebrae tinham acesso ao Plano Sebrae Prev, tem acesso ao Plano Sebrae Prev, e aí os seus familiares agora, vamos entendendo que a bolha vai aumentando, né? Tem acesso também a um outro plano, que não é o Sebrae Prev, é um que se chamava Plano Família, que era para a família. E aí esse plano ele foi alterado no ano seguinte, aliás, no mesmo ano, né? No mesmo ano ele foi alterado visando ainda aumentar essa bolha. A família cresceu. A família cresceu. O Plano Família passou a se chamar Plano Valor Previdência. E outros grupos puderam aderir a esse plano a partir de instituidores, né, através de uma figura jurídica. Então, hoje, a FENACOM celebrou um convênio de adesão com o Sebrae Previdência e se tornou também um outro instituidor do Plano Valor Previdência. Exato. O fato da FENACOM se tornar um instituidor permitiu com que os empregados, né, da FENACOM e também os vinculados à federação... Na verdade, são todas as pessoas ligadas direta ou indiretamente ao FENACOM. Então, por exemplo, não é só uma pessoa que é associada ao sindicato, ao FENACOM, né? Que tem vários sindicatos. Mas também uma empresa que contrata um serviço da FENACOM, ela pode oferecer o plano de previdência para os seus funcionários. Os familiares. Os familiares e vínculo afetivo. Também. Sim, também, né? Tem um vínculo afetivo. Escritórios de contabilidade, enfim, qualquer prestador de serviço que contrate o serviço da FENACOM pode fazer, né, a adesão ao plano. Então, assim, a bolha, ela vai crescendo. Aí entraram outros instituidores posteriormente, que foi o Corecon. Nós temos o Corecon, né? E agora tem o PBB. O Corecon tem uma pequena diferença, porque o PBB também tem a mesma diferença. Porque para se associar, o Corecon e a OPBB, que é a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, eles não têm tanta abrangência como o FENACOM e o Plano Família. No caso desses dois planos, seriam somente os dependentes econômicos, né, e cônjuges. Então, assim, o que você precisa entender hoje é essa grande diferença de onde nós estamos, quem nós somos. Nós somos uma entidade fechada de previdência complementar que administra esse tipo de plano. Plano para setoriais, digamos assim, planos de pessoas vinculadas a alguma figura jurídica, por isso que é chamada de previdência complementar fechada. É para um público mais
restrito. Você não pode fazer igual num banco, você chega lá e tipo, eu quero fazer. Né? Você tem que ter algum vínculo ali, um vínculo afetivo, um vínculo de parentesco até o 3º grau, dependendo de quem for o seu instituidor, a sua figura jurídica. Nós estamos nesse contexto. E aí, cara, tem assuntos demais para falar, né? Nós podemos falar sobre os instituidores, podemos falar sobre quem pode aderir, quem não pode, tributação, cara, é muito assunto. Tributação também rende um assunto muito interessante. Tem que ter um programa só. Tem que ter, porque a gente lida com isso diariamente, esse processo de tributação, às vezes, a pessoa, por falta de conhecimento também... Escolhe errado. Não que escolhe errado, mas ela fez a escolha que dava mais segurança, né, o que ela julgava mais relevante no momento, mas pegando o nosso princípio, nós como uma entidade de previdência complementar fechada, que a gente visa criação de reserva previdenciária para o longo prazo, né, então tem que ser uma situação muito bem pensada para que, né, no momento de acessar esse recurso, seja por forma de benefício ou um resgate, você possa, né, de fato, pagar menos imposto, né? Porque também deixar o leão já é uma bocada muito grande, então se a gente puder pagar menos imposto com esses nossos investimentos é extremamente vantajoso. Pessoal, então em suma, a gente vai falar de muito assunto bacana. Eu espero que você fique assim ansioso, igual eu tô, para os próximos programas. Fica de olho aí que vai ter muito assunto bom, beleza? Esse mês ainda, a gente já dei aqui um spoiler, nós vamos bater um papo com o nosso diretor de administração e investimentos, fazendo um comparativo aí, por que você tem que fazer uma previdência privada numa entidade fechada, né, num fundo de pensão e não num banco. Vai ter um programa especial também sobre educação financeira infantil. A gente vai falar de um assunto muito legal aqui, vai ter desafio nesse programa, a gente vai desafiar aí as nossas convidadas a fazer uma determinada experiência por um tempo, depois voltar e contar pra gente como é que foi. Então assim, tem muita coisa bacana vindo por aí, não perca. Até a próxima, valeu, Dan. Obrigado por aceitar o desafio. Eu que agradeço, vai ser uma oportunidade incrível aí pra gente estar conhecendo mais também os nossos participantes, né? Ouvindo vocês. E a gente aprende, obviamente. É um ganha-ganha de todo lado, então acho que vai ser extremamente positivo também. Estava ansioso e estou ansioso, mais ainda pelo que virá pela frente. Tem meses que a gente tá falando disso, né? Tem meses. Cenário lindo, maravilhoso desse aqui. Não tem como se animar, né? Esse letreiro. Gente, até a próxima. Valeu. Falou. Tchau, gente.